Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Cristo, sacerdote e sacrifício perfeito. O texto para a tua leitura está na Epístola aos Hebreus, capítulo 8 e 9. Faça essa leitura de todos esses dois capítulos que com certeza vai enriquecer o seu conhecimento acerca desse assunto. Tá bom? Nós temos como objetivo falar para vocês sobre entender o serviço do ministro do santuário, também conhecer acerca do tabernáculo celestial e, por fim, elencar o privilégio da nova aliança. O escritor aos Hebreus está preocupado com seus leitores. Nós temos falado desde o início do livro de que os seus leitores estavam com um pouco de dificuldade por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eles estavam quase querendo voltar aos rituais do templo, aos rituais da lei. E ele então queria mostrar para eles, fazendo a comparação de que tudo que a lei exigia, tudo que os rituais do templo ofereciam eram passageiros. E o escritor então faz um convite aos seus leitores para que eles adentrassem no templo. Não literalmente, mas que eles adentrassem na liturgia, em todos os rituais daquele templo e fizessem então as comparações com o que estava acontecendo com Cristo Jesus. Então ele deixa muito claro para os seus leitores que com a morte sacrificial, Jesus completou a sua obra expiatória na terra, ou seja, no tabernáculo terreno, com a morte de Cristo, o Cordeiro perfeito. Depois ele mostra que esse mesmo Cristo, ele adentra no santuário celestial quando ele volta para a presença de Deus. E lá ele assenta-se à destra de Deus e intercede por nós. Ele faz essa diferença para mostrar de que lá na antiga aliança, os sacerdotes, eles vestiam-se de linho finos e vinham para oferecer o culto, para introduzir as pessoas a Deus e falar de Deus para o povo. Porém, esses sacerdotes, eles cometiam erros. O escritor deixa muito claro para os seus leitores de que os filhos de Arão, sumo sacerdote, Nadab e Abiú, eles cometeram um erro gravíssimo e Deus os puniu quando eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Quando a gente olha para Arão também, sumo sacerdote, juntamente com Miriam, sua irmã, eles também murmuraram contra Moisés. Quando a gente olha para Eli, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, Eli também, sacerdote de Deus, ele ignora as denúncias que se faziam contra seus filhos, que eles profanavam o lugar sagrado, e ele não fez caso disso. Também Deus os puniu, ou seja, mostrar para mim e para você. Esse era o objetivo do escritor, mostrando para os seus leitores que existia sim a figura do templo, do sacerdote e tudo, mas que essas pessoas também, eles eram falhos. E o escritor vai deixar claro que o ministério de Jesus Cristo, ele é um ministério perfeito, ele não cometeu nenhum pecado, ele assume toda a nossa culpa diante de Deus. E tem mais uma coisa, o escritor deixa claro de que ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme diz o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo. Não existe outro que tenha alcançado tamanho privilégio e tamanha graça por nós. E aí ele vai mostrar para os seus leitores que esse primeiro concerto, ele foi instituído por Moisés, sim, mas o segundo concerto, ele é instituído por Jesus Cristo, que o primeiro concerto, ele abrangia a nação de Israel, mas o segundo concerto, ele abrangia toda a raça humana. No primeiro concerto, era um concerto limitado, mas o segundo concerto, concerto por Cristo, ele era ilimitado. No primeiro concerto, ele era terreno, mas o segundo concerto, ele é celestial. No primeiro concerto, ele era temporal, mas o segundo concerto, ele é eterno. Ele ainda deixa claro que a antiga aliança, ela envelheceu. A aliança era restritiva, mas agora não, tem uma nova aliança que não envelhece, ela é eterna e ela não é restritiva, ela abrange todas as raças, tribos e nações, conquistando todos para Deus. É isso que o escritor quer mostrar aos seus leitores e que nós precisamos também tomar conhecimento disso. O escritor ainda deixa muito claro para nós de que o sacrifício de Cristo, ele faz uma aliança perfeita com a humanidade.
ele deixa claro que na primeira aliança, Moisés, Arão e juntamente com os sacerdotes, os levitas, eles tinham então as tábuas da lei e ensinavam primeiramente através das tradições orais para os seus ouvintes, ou para os seus seguidores, né? Mas depois, mais tarde, com a figura, quando o povo é levado cativo, surge então a figura não mais do templo, porque não podia construir o templo em terras estranhas, em cativeiro, mas surge lá então a sinagoga. Com a sinagoga surgem os escribas, que também iam ensinar a palavra, fazer cópia da palavra de Deus e ensinar para esse povo também. O escritor deixa claro que essa era a forma de fazer com que as pessoas ouvissem a palavra, estivessem vivendo ali, ouvindo sempre, não esquecesse. O escritor deixa claro que na nova aliança, através de Cristo Jesus, o objetivo de Jesus era trazer com que a palavra ficasse em nossa mente, também em nosso coração. Essa palavra lá, para que não precisasse da intervenção humana, não precisasse de repente dos privilégios humanos para que as pessoas chegassem diante de Deus. Que cada pessoa podia chegar diante de Deus através da sua palavra guardada na sua mente e no seu coração. Esse era o objetivo do escritor, tá bom? Então, ele fala de que esse privilégio era para todas as pessoas agora, através do sacrifício de Cristo Jesus. Ele também faz dá um adendo a Moisés do privilégio que teve Moisés, é verdade, ele não esconde isso, de que Moisés teve o privilégio de conversar com Deus, de passar 40 dias no monte, orando, jejuando, e Deus lhe dar vamos dizer assim, um script completo do templo que devia ser feito e de todos os rituais litúrgicos daquele templo. Ele não tira esse mérito, mas ele diz, mas tudo isso foi passageiro. Os sacerdotes, eles entravam no templo, mas eles eram restritivos também. Eles não podiam entrar em todas as áreas do templo. Eles poderiam estar no pátio, eles poderiam estar no lugar santo, mas no santo do santo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e ainda levando consigo oferta pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Aquele véu que separava o templo dizia que dali para frente era a presença de Deus e não era qualquer pessoa que podia entrar, somente o sumo sacerdote. Então ele mostra que existia essa fragilidade sim. E aí quando ele mostra sobre as liturgias do templo, ele observa que na antiga aliança, alguns sacrifícios eram repetidos, ou repetidas vezes, alguns até diariamente, e outros esporadicamente, alguns anualmente, como nós já falamos. Mas escute só, ele diz que os sacrifícios, existiam ali os sacrifícios voluntários e os sacrifícios obrigatórios que eles tinham que fazer. Por exemplo, nos sacrifícios voluntários, tinha lá os holocaustos, que consistia em queima de animais, oferecendo esse sacrifício pela expiação, pelo pecado do povo. Existia também a oferta dos manjares. Essa oferta, ela tinha o propósito de expor o reconhecimento pela provisão de Deus, mas também tinha o sacrifício pacífico. Esse sacrifício pacífico era numa demonstração de ação de graças pelo que Deus fazia, mas também tinha os sacrifícios obrigatórios, e entre eles estava a oferta pelo pecado. Qualquer pessoa que pecasse tinha que chegar diante do sacerdote com uma oferta conforme a sua posse. O Senhor não aceitava de que o cara é milionário e chega lá com uma ofertazinha pobrezinha pelo seu pecado. Não, tinha que chegar com algo que representasse realmente, que representasse para ele, que fizesse ele sentir um pouquinho na pele. Também tinha a oferta pela culpa, era quando alguém pecava involuntariamente, mas que tinha que pagar por aquele dano e até repor muitas vezes prejuízos contra alguém. Ou seja, esta era obrigação, oferta pela culpa também. E aí quando o escritor deixa claro, o Senhor Deus falando para Saul por intermédio de Samuel, no livro de 1 Samuel capítulo 15, o Senhor diz assim, olha, eu não tenho prazer em sacrifício, eu tenho prazer que as pessoas me obedeçam a minha palavra, tenham a minha palavra nos seus corações. Desde o início, desde a antiga aliança, o Senhor já tinha isso. E aí o escritor finaliza o seu comentário dizendo que com a morte de Cristo Jesus, ele abriu o caminho
caminho para Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a cortina do templo, aquele véu que separava o lugar santo do santo, agora se rasga de alto a baixo, para dizer para eles, para os seus ouvintes e para mim e para você, que o véu do templo rasgou, agora franca ficou a entrada. Ele termina dizendo assim: ao derramar seu próprio sangue, Cristo esforçou-se para conseguir a redenção eterna, isto é, para trazer salvação para aqueles que estão esperando por Ele até os nossos dias. Queridos, que Deus nos abençoe, que possamos entender à luz da palavra de Deus, de reconhecer sobre esse Cristo, sobre esse sacerdócio de Cristo Jesus, Cristo, sacerdote e sacrifício perfeito. Espero poder ter contribuído com você e que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.